Olá, amados e amadas, irmãos, queridos do meu Deus e meus, bom dia. Graças a Deus por mais um dia, pois o Senhor nos concede pela sua infinita misericórdia, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados e obedecermos ao Senhor Deus, às doutrinas do Senhor Jesus, pois assim, desse modo, obedecendo, conseguiremos a salvação tão esperada. Graças a Deus. Vamos ler a Bíblia aqui e hoje vamos falar sobre a boa morte, a morte boa, preciosa aos olhos do Senhor. Então vamos começar aqui em Salmos 116, 15, que diz: Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Oh, coisa boa! Por quê? É preciosa. Porque o Senhor os recolhe antes que venham os dias maus. Entende, irmãos? Por isso é preciosa. Em Isaías 57, 1 diz: Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Oh, graças a Deus. E em Mateus 19:14, Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Portanto, amados, as criancinhas são o futuro, né? Delas pertence o reino dos céus, segundo nos diz aqui a Bíblia em Marcos. Então, quando também as crianças são retiradas, bem pequenininhas do seio dos seus pais, essas vão para debaixo do trono do Senhor aguardar a ressurreição. São retiradas antes que venham os dias maus. Por isso, amados, há boa morte, sim, graças a Deus. Mas também há morte ruim, né? Há a morte dos desobedientes, dos que não são servos do Senhor, tampouco filhos do Senhor, os desobedientes. Vamos lá em Isaías 30, 1, que diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não com meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Esses tais desobedientes terão morte não boa, a morte do inimigo, a qual o inimigo se agrada. Então, amados, não podemos andar nesses caminhos da desobediência para não corrermos o risco de sermos tragados pela morte má, a morte que aguarda o Satanás e seus anjos, o falso profeta e os desobedientes. Em 2 Pedro 3, 7, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E no 17 ainda de 2 Pedro: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então somos aconselhados, né, a não andarmos após estes desobedientes, para não corrermos o risco de sermos levados junto com Satanás às profundezas do inferno, ao
lago de fogo e enxofre, porque nos assevera ainda em Apocalipse 20, E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E ainda em 14 do mesmo 20 de Apocalipse, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Portanto, amados, nosso nome tem que estar assim escrito no livro da vida, e para tal temos que ser obedientes ao Evangelho, às doutrinas do Senhor Jesus, para alcançarmos a salvação. Portanto, mostrei aqui na Bíblia que a boa morte é a que agrada ao Senhor, e a morte que não agrada ao Senhor, mas sim que é a morte do diabo e dos seus anjos e dos seus seguidores. Graças a Deus. Vamos orar. Bom dia a todos. Pai querido e Pai amado, nos perdoa, nos abençoa, nos guarda, nos livra da morte má e nos recolhe, se for da vossa vontade, para que não passamos por coisas ruins nesta terra. Portanto, nos abençoa, nos ajuda, nos protege. Abençoa nossa família, toda a nossa parentela e todos aqueles que usas para nos abençoar. Abençoa esses que nos seguem, que nos ouvem nessa hora, e toda a sua casa, bem como os seus filhos. Obrigado por tudo, Pai. Dá-nos um bom dia, abençoa-nos e guarda-nos em nome de Jesus, agora que hoje está começando uma nova semana. Fica conosco e permanece conosco. Amém. E graças a Deus. Bom dia a todos e todas.